Essa sou eu, com 17 anos, saindo do terceiro ano do ensino médio, sem ter certeza do que é SISU, do que é ProUni e do que era Enem. Nessa época, eu estava com 17 anos, era em 2020, eu só fui começar uma faculdade de fato em 2026, depois de 6 anos. 6 anos que eu poderia ter feito uma faculdade, eu poderia estar exercendo a minha profissão, mas por quê? Por que eu demorei tanto tempo para fazer essa escolha e essa decisão? Bom, primeiro que a minha vida escolar foi bem mediana. Eu não reprovei nenhuma vez, eu dormia muitas vezes na escola, eu não tinha muito interesse em estudar, não tinha aquela perspectiva, aquele sonho de fazer alguma coisa no meu futuro, na minha vida profissional. Não sabia o que eu iria fazer depois da escola. Não sabia direito como que era estudar de fato. Eu era uma aluna quieta, não tirava notas muito excelentes, era muito ruim em matemática, mas a matéria que eu gostava era português. Mas mesmo assim, era aquela básica, né? Mesmo na escola, no terceiro ano, os professores incentivavam a fazer, estudar para o Enem, só que, sabe, não tinha muito interesse. E nessa época eu já estava noiva e eu estava mais preocupada com o meu casamento. Eu me casei com 18 anos. Depois disso, eu fiquei pensando no que eu faria, porque o meu esposo, ele é dentista, ele estava estudando na época, estava na faculdade, e eu pensava o que eu iria fazer. Confesso que esse contato, com essa convivência com ele, me deu mais vontade de ter uma profissão, de estudar. Ele me incentivou a querer buscar conhecimento. E isso foi algo que foi me atiçando a querer saber mais sobre o estudo. Só que nisso, depois de um tempo, depois de mais ou menos uns 2 a 3 anos, eu fiquei grávida da minha filha, Aurora. Mas ao longo desse tempo, eu comecei um curso de radiologia na modalidade EAD. Só que não durou nem um mês, porque eu não estava tão interessada, essa é a verdade. Estudava as aulas em cima da cama, não tinha ideia, não tinha conhecimento sobre como que isso me prejudicava, quanto isso fazia com que eu não tivesse menos vontade ainda de estudar. Então eu estudava em cima da cama, mesmo sendo provas online, eu não acertava nada, tinha que ficar consultando mesmo assim. Então eu tranquei esse curso, não quis mais fazer. Depois disso eu tive a minha filha. Depois disso eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer medicina, do nada, né? Passou tanto tempo sem querer nada, querer absolutamente nada da vida, nessa questão intelectual, estudo. Agora eu tinha decidido que queria fazer medicina. Não sabia mesmo o motivo, só coloquei isso na minha cabeça que queria medicina. Depois que eu tive a minha filha, lá para 2023, eu já estava começando a estudar. Eu comprei um cursinho online e nesse cursinho eu tive uma visão diferente de estudo. Eu olhei o estudo de uma forma diferente. Isso me deu motivação para querer estudar mais, aprender. Tirei uma nota razoável no Enem e nisso eu escolhi fazer enfermagem, forma presencial, consegui uma bolsa 100% pelo ProUni e iniciei a faculdade no ano seguinte. Só que eu ainda estava com aquele pensamento de que, será que eu seria capaz de conseguir medicina? Tava com aquela coisa, estava intrigada nisso. Fiz uma semana da faculdade de enfermagem
e decidi trancar. Falei pro meu marido que eu queria tentar esse ano, naquele ano, estudar de novo pro Enem, para me dedicar, para me tentar ver se eu conseguia passar para medicina. Mas a minha situação era a seguinte: eu trabalhava o dia inteiro, de segunda a sexta, e ainda tinha minha filhinha que era recém-nascida. Então, nos finais de semana, eu pegava para estudar. Só que eu me dediquei muito à redação. Eu tive um resultado muito bom por causa dessa dedicação. Tirei 960 depois na redação, só que eu não sabia muito bem direcionar, gerenciar o meu tempo, porque era pouco o meu tempo. Então, muitas vezes eu estudava depois do serviço, mas muitas matérias, e eu não sabia muito bem gerenciar, dedicava muito tempo em redação e não se preocupava tanto com matérias que eu tinha mais dificuldade, que era matemática, que era naturezas, e consequentemente isso me prejudicou a minha nota. Então, eu me dediquei esse tempo, esse ano, só que a minha nota não foi aceitável e chegou perto de, de eu conseguir uma vaga de medicina. Então, e eu já tinha falado com meu esposo que seria só aquele ano e que eu ia inventar fazer outra coisa no próximo ano. Então eu fui, sentei e pensei: quanto tempo eu ia precisar para passar em medicina? Quantos anos eu ia precisar? Quantos anos eu ia precisar estudar depois que eu passasse para medicina? Quanto tempo? O quanto que eu ia ficar longe da minha filha? Quantos anos eu teria que me dedicar para a faculdade de medicina? Então eu pensei racionalmente, fiz as somas, pensei, não, medicina para mim agora não dá, porque até eu passar, eu não sei quanto tempo demoraria para isso acontecer. Então, e eu queria, na verdade eu quero ter mais uma criança e não ia fazer sentido. E eu não estava disposta a pagar o preço de querer ficar longe tanto tempo longe da minha filha, pagar o preço de muitos anos me dedicando a isso. Então, eu pensei na minha segunda opção, que era a odontologia. Confesso que muitas vezes o meu marido, ele me deu essa sugestão, mas eu tinha um certo preconceito com a faculdade, não, não tinha muito apreço por essa profissão. Mas eu pensei de forma racional e calculei que seria benéfico para nós dois, porque no futuro a gente pode abrir um consultório junto, a gente pode crescer e ter essa harmonia da profissão. Então eu escolhi a faculdade de odontologia. Não tinha essa ideia muito idealizada, muito romântica da profissão. Mas comecei mesmo assim, peguei a nota que eu tirei do Enem, consegui uma bolsa e iniciei a faculdade no ano de 2026. Nesse ano agora, terminei o primeiro semestre e agora vou para o segundo semestre. As razões, principalmente porque o meu marido faz essa faculdade e eu vejo uma oportunidade de crescimento para nós dois. A segunda é porque ele já tem muitos materiais odontológicos e para quem faz faculdade de odontologia sabe o quanto que é caro os materiais. Então, isso já ajudaria, porque não ia precisar gastar tanto com materiais, porque ele já tem. Eu acho que uma das razões de eu ter demorado tanto tempo para escolher uma profissão, uma faculdade, é que eu tinha muito essa ideia de que eu ia ter uma certeza absoluta da minha faculdade, da minha profissão, ia ser algo assim, sei lá, alguma revelação divina, uma revelação, alguma certeza absoluta de que eu ia ser muito feliz com essa profissão, de que eu ia ter muito sucesso, que era só alegrias. Mas, pelas pessoas que estão ao meu redor, que já se formaram, até meu marido também já comentou sobre isso, que é muito difícil.
porque ele muitas vezes na faculdade ele pensou em desistir, pensou em trancar, em parar, teve incertezas. Eu acho que essa é a palavra, incerteza. Eu acho que sempre pode ser que tenha. É muito difícil ter absoluta certeza de que vai ser sucesso, vai ser bem-sucedido. E eu tinha muito essa ideia de que ia ser super certeza, que eu ia, cara, ia ser um turbilhão de emoções, de positividade, que eu ia ser muito bem-sucedida. E, e por isso que demorou tantos anos, quanto eu percebo quanto tempo se passou, o quanto isso me custou tempo. Então é isso que eu aconselharia você que está escolhendo uma profissão. Faça, vai fazendo, termine ou mude se você achar que não goste, mas faça porque o tempo passa muito rápido. E é isso, eu escolhi essa profissão, eu ainda penso em algum dia, se Deus quiser, se Deus permitir, de fazer medicina. Eu tenho apreço também pela psicologia, mas no momento não. No momento eu escolhi dedicar à odontologia e eu pretendo terminar ela, se Deus quiser. Outra coisa que esses dias eu observei é que toda profissão vai ter prós e contras. Todas profissão. Eu já escutei dentistas falando que tem dias que eles pensam em desistir da profissão porque lida com pessoas difíceis, pessoas ingratas. Até meu próprio marido, às vezes, muitas vezes está decepcionado com a própria profissão, mas tem dias que compensa isso, com pessoas boas, com pessoas gratas, com transformações. Então, é isso. Tudo vai ter um pró e contra. E faz parte, e esse talvez seja o maior ensinamento disso. Agora vamos para o segundo semestre e estou gostando. Pode ser que ao longo desses anos eu desenvolva uma paixão absurda pela área de odontologia. Veremos os próximos capítulos. E é isso, espero que tenha trazido alguma clareza, algum entendimento, alguma perspectiva diferente para você que está querendo escolher uma profissão. E é isso, tchau!